Olá, meus queridos alunos. A prof fez uma pequena homenagem para vocês no domingo, né? Simbolizando o Dia da Criança. As crianças que não têm o vídeo não tem problema. A mensagem é para todos vocês, com muito carinho. Espero que todos estejam bem, né? E saibam viver esse momento, ser criança, né? Que vocês estão numa fase de criança para pré-adolescência, né? Mas que temos que receber ali carinho, amor, né? E também termos respeito pelos nossos pais ou responsáveis, tá? Então, hoje, né, vamos ter aula de língua portuguesa e de arte. Então, peguem ali o nosso livro, né, de língua portuguesa e arte para iniciarmos a nossa aula. Então, nós vamos aqui na página 210, iniciarmos a unidade 6, onde o título Virando a Página. Nós viramos as páginas do quê? Dos livros, das revistas, dos gibis, né? Então, vai ser um texto pela qual os nossos companheiros aí das fotos, eles estão virando as páginas de um livro bem antigo, que conta, né, a vida, né, e as passagens de Robinson Crusoe. Então, aqui vocês estão vendo que eles estão concentrados. Quando nós estamos lendo e gostamos da leitura, nós nos concentramos e lemos com entusiasmo. Esse é o objetivo das leituras. Aqui na página seguinte, nós temos os questionamentos, né? O que eu sei. Então, vamos descrever a imagem. O que nós vimos lá na primeira parte? Os dois meninos fazendo leituras e concentrados. Na segunda parte, nós vemos ali uns aviãozinhos, uma parte do livro, vemos uma maleta, né? Não é isso? Qual atividade as crianças estão realizando na imagem? O professor já comentou, uma leitura, apreciando uma leitura. E você, que tipo de leitura você gosta de fazer? Na sua fase de idade? Quais tipos de leitura? História em quadrinhos, curiosidades, né? O que você gosta de ler? Quais textos você aprecia? Quais tipos de livros? Né? Você acha que as pessoas de diferentes idades gostam de ler as mesmas histórias? Sim ou não? Justifique. Geralmente não, né? A prof mesmo gosta de ler romance, né? E vocês gostam de ler qual tipo de livro? De história, de fábulas, de policiais, né? Qual tipo de livro vocês gostam de ler? Então, de acordo com a fase da idade, as leituras são diferentes, são apreciadas de formas diferentes. Qual, né, o seu preferido, o seu tipo de livro preferido? Então, você começa a questionar você mesmo. Então, agora vamos iniciar a leitura ali, né, da carta que uma leitora enviou para o autor que escreveu a vida de Robinson Crusoe. Vamos lá? O título da carta é Habitante da Ilha. Estou escrevendo essa carta porque quero falar que gostei muito de ler o conto O Verdadeiro Robinson Crusoe, publicado em CHC 181. É a história de um homem que vive 4 anos em uma ilha, com centenas de gatos e fugindo dos espanhóis que queriam escravizá-lo. Adorei muito mesmo. Minha professora disse que tem um livro sobre essa história. Quem escreveu a carta? Isabelle Coelho Guaramirim, de Santa Catarina. Então, Guaramirim fica no estado de Santa Catarina. Vamos ver o que o autor respondeu para ela, né? Vamos lá ver o que o autor respondeu para ela. Oi, Isabelle. Sim, Aventuras de Robinson Crusoe, do escritor inglês Daniel Defoe. É considerado um clássico. Isso quer dizer que essa história foi escrita há muito tempo, mas nunca deixou de ser interessante. Continue as leituras, né? Então, que chique, né?
uma aluna, uma menina de 4º ano escrever, né, para o autor que ela apreciou a leitura e gostou demais. Muito interessante, tá bem? Vamos lá na página seguinte. Então, vamos ver os comentários aqui dessa questão 1 e vamos fazer uma interpretação, tá bem? Conversar com os colegas, nós não estamos na sala, mas você pode conversar com alguém que esteja na sua casa. Você já leu uma carta de leitor? Se sim, em quais situações? Então, vocês já leram alguém, né, que escreveu uma carta a pessoa, né, ao escritor? É um ato meio mais difícil, né, mas existe, nós lemos agora. Você conhece alguém que já escreveu uma carta de leitor para algum lugar? Você escreveria uma carta de leitor para quem seria? Por que escreveria esta carta? Então, você já leu algum texto, já leu algum livro que você gostou demais e gostaria de comentar? Né? Carta de leitor, que você escreveria para o escritor que tinha escrito essa carta? Então, são ações para nós imaginarmos se sim, se não, por quê, né? Então, essa questão 1 é só mesmo para nós memorizarmos, né? Mas que seria interessante, seria, né? Lermos um livro, lermos um texto, uma poesia e gostarmos tanto de fazer uma carta de leitor, né? O que é carta de leitor? Eu estaria escrevendo para a pessoa para o escritor que escreveu aquele tema que eu li e gostei. Tudo bem? Vamos aí na questão 2. A interpretação escrita começa na 2. O primeiro texto que você leu é uma carta. Releia-o para responder as questões. Então, vocês voltam lá, releia aquele texto para vocês responder as questões. A professora não vai fazer indução, você vai ler e vai responder. Questão A. Quem escreveu a carta? Então, vamos lá e procure o nome da escritora, aquela que escreveu a carta, né? Que escreveu a carta do leitor, de leitor. A B. Em qual edição da revista CHC foi publicado o texto O Verdadeiro Robinson Crusoe? Ela colocou também na carta que ela fez para o escritor. C. Quem escreveu a resposta à carta? Quem foi que escreveu a resposta? Então, vamos lá e vamos fazer a leitura, que está lá na fonte, lá embaixo da resposta. D. De qual cidade e estado a carta foi escrita? Então, também está lá na carta, no rodapé, quando ela termina de escrever, né? Ela coloca a cidade e o estado que ela mora. Interessante, né? Então, vamos lá. Página seguinte, 214. Continuamos a interpretação. Isabela escreve a carta para qual das alternativas ali? Para criticar, para questionar ou para elogiar? Alternativa correta. Qual é a história do conto O Verdadeiro Robinson Crusoe? Ele conta o quê? Conta a vida de quê? Que estava onde? 5. A carta recebeu uma resposta. Releia o texto e responda as perguntas a seguir. Qual é o nome do livro mencionado na resposta à carta? Então, vamos voltar lá, né? Vamos voltar lá e vamos ver, né? Qual é o nome do livro mencionado? Livro de quem? Que Isabela, mencionou. B. Qual é o nome do autor desse livro? Também está lá, né? No reenvio que ele reenviou para ela. Esse livro é considerado um clássico por quê? Apesar de ter sido escrito há muito tempo, continua fascinante aos leitores. Ou por ter sido escrito há muito tempo, enfadonho aos leitores. Enfadonho é aquilo que não é agradável, né? Então, vamos ver qual a alternativa correta. 6. A carta foi escrita em primeira ou terceira pessoa. Destaque 2 elementos do texto que comprovam a sua afirmação. Então, o verbo ali, né? Foi direcionado à primeira ou à terceira pessoa na escrita dele. Então, o que ela escreveu lá?
adorei, né? Eu estou, eu adorei. Então, que pessoa que é? Eu sou a primeira pessoa, né? Porque eu, tu, ele. A terceira pessoa seria ele, mas ela escreveu eu gostei, eu adorei, não é isso? Então, faça uma boa resposta aí. Questão 7. Com base no conteúdo dos textos, circule a imagem que representa Robinson Crusoe. Então, olha bem, Robinson Crusoe estava numa ilha, né? Quais dessas figuras ele vai representar Robinson Crusoe? A figura 1, figura 2 ou figura 3? Então, imagine. A 8. Como você imagina que seria o personagem do conto, o verdadeiro Robinson Crusoe? Use o espaço abaixo para desenhá-lo. Então, você pode escolher qual dos desenhos ali em cima representa Robinson Crusoe e fazer o desenho dele aqui na página 8, tá? Quem tem internet, que dá para pesquisar, dá para procurar outras figuras de Robinson Crusoe também. Tá bem? Então, vamos continuar aqui. Aqui na página 215, nós vamos fazer até a página 215. Daí, nós vamos deixar as demais páginas, a página 216, 217, 218 e 219 e 220, tá? Então, essas páginas nós não vamos realizar, porque seria um trabalho onde nós íamos pegar os livros do Robinson Crusoe, onde nós, né, dos autores que escreveram sobre a vida dele, fazer leitura, fazer reescrita, e nós não estamos em sala para pegar, né? E vocês geralmente não vão ter esses tipos de livro nem em casa, beleza? Infelizmente, vamos pular as páginas aí. 216, 217, 218, 219, 220. Então, não vamos fazer essas páginas aí, tá bem? Vamos continuar na página 221. Vamos à página 221. Então, aqui nós vamos iniciar a gramática. Hoje nós vamos estudar, rever, né? Nós estudamos substantivos. Entendendo a gramática. Leia a capa e a quarta capa do livro a seguir. Então, nós temos aqui a capa, né? E aqui a quarta capa. Quarta capa, tá bem? Então, vamos ler, ó. A capa e a quarta capa. Vamos fazer a leitura. Na capa, nós temos o título do livro. O Vestido Florido nos Olhos de Aparecido. Autor Jonas Ribeiro, né? E a ilustração é de Marco Antônio Godoy. Então, aqui nós temos que ver, ó. Aqui tem o autor e aqui tem o desenhista. E aqui tem o título do livro. Vamos ler a quarta parte do livro. Existe uma idade certa para amar. As pessoas de cabelos brancos podem namorar? Será que os sentimentos se esfriam com a idade? A história de Aparecido e Aurora traz muitas respostas a essas e outras perguntas. Traz também delicadeza, perdão, esperança, reinvenção, poesia e o vestido florido de Aurora, nos olhos apaixonados de Aparecido. Então dá para se ver, né, que esse texto, né, é um tipo de texto que vai falar das emoções, né? Vai contar a história de amor ali, de delicadeza, né? De Aurora e Aparecido. Então, vamos já interpretar isso aí. Você gosta de ler? Então, você vai colocar ali. Sim, gosto de ler por isso, por isso. Não gosto de ler por isso, por isso. Então, você vai ter que responder. A B. O que você observou na capa do livro? Você vai descrever o que você observou nessa capa. Essa capa tem um fundo forte vermelho, muitas florzinhas de margarida, um sapato azul. Vai descrevendo aí, como você vê essa parte aí. Tudo bem? Então, vamos seguir. Vamos tirar o lápis e vamos seguir. A questão C,
Aqui no vídeo não aparece, mas aí vocês têm no livro de vocês. É na quarta capa. E na quarta capa, o que aparece? O que aparece na quarta capa? Vamos voltar. Ó, na quarta capa, essa aqui. Essa é a quarta capa que nós temos que descrever. O que aparece lá? Aparece aqui um resumo, né? Um resumo do livro. E também nós temos aqui um código de barra, ó. Né? O que o código de barra é? Passa ali no cursor, né? E sai o preço, né, do livro. Então, que nós podemos escrever. Também tem flores aqui, não é isso? Então, você vai descrever lá na questão C o que ela pediu, que tem na quarta capa, que aparece. Questão D também é pessoal. Na sua opinião, a história desse livro é real ou é imaginação, é imaginária? A pessoa fica sonhando e escreveu. Então, você pode descrever se você acha que é uma história real, né? Ou se é uma história imaginada. Quem que Aparecido imaginou tudo aquilo. 2. Identifique na capa do livro o título. Então, vamos lá. Ó, o título. Então, o título tá aqui, não tá? O que mais nós podemos verificar ali? Então, identificar, né? Então, aqui é o título. O B, o nome do autor. Tá aqui o nome do autor. A editora Cortez aqui embaixo. E o nome do ilustrador, quem fez os desenhos. Então, dá bem ali certinho aqui, né, na capa do livro. Agora, nós vamos para as regras da língua. Então, vamos lá. Para indicar os nomes dos elementos que compõem a capa do livro, foram utilizados substantivos. Todas as palavras que utilizamos para indicar nomes são classificadas como substantivos. Pessoas, substantivos próprios, não é isso? Ana, Paulo, Carlos, Kelly e outros. Lugares, países, cidades, Brasil, Japão, Fortaleza, Belo Horizonte e outros. Também são nomes próprios, que dá nome às cidades e aos países. Sentimentos, alegria, tristeza, saudade, amor. São substantivos abstrato. Lembra que nós estudamos na última aula, né, que tem sentimento. Então, sentimentos são substantivos abstratos. Objetos, mesa, cadeira, computador e panela. Substantivos simples. Animais, cachorro, gato, leão e arara. Simples. Então, aí nós estamos já definindo os tipos de substantivos. Substantivos próprios, que dá nome a pessoas e a lugares. Substantivo abstrato, que é da emoção, né? Alegria, tristeza, saudade, amor, mau humor, que vem, né, de dentro da pessoa. E objetos e animais são substantivos comuns, que nós já estudamos isso em todos os anos, né? Vamos seguir na próxima página. Observe as imagens a seguir e leia as legendas. Então, nós temos objetos ali, temos animais, né? Temos flor, temos chuva. Então, vamos lá. Observe as imagens. O primeiro, guarda-chuva. O segundo, peixe-espada. O terceiro, um beija-flor. O quarto, uma flor. O 5, uma chuva. E o sexto, um peixe. Vamos ver o que o autor nos pede. O que você observa nesses substantivos? O que aparece nesses substantivos? O que vocês observam na escrita? Qual é a diferença entre guarda-chuva e flor? Peixe, espada e chuva. Beija-flor e peixe. O que eles têm diferente na escrita? Os 3 primeiros de cima são compostos por 2 palavras, não são? Então, é uma ação que vocês podem aí pôr como diferença. Regra da língua. As palavras que dão nomes a pessoas, lugares, animais, sentimentos e seres em geral são chamadas de substantivos. Analisando a formação da palavra, um substantivo pode ser simples ou composto. Substantivo simples, formado apenas por uma palavra. Flor, tempo, Melissa.
Substantivo composto, formado por duas ou mais palavras. Então, vocês veem a diferença? Guarda-chuva, peixe-espada e beija-flor são substantivos compostos. Eles são formados por mais de uma palavra. Tudo bem? Então, olha bem ali embaixo. Couve-flor tem um hífen. Nem todas as palavras têm hífen. Passatempo não tem hífen. Ana Maria, Maria Eduarda, aí por diante. Então, nós vamos entrar em mais um tipo de substantivo. Substantivo composto. Página seguinte. Transforme as palavras a seguir em substantivos compostos. Com a palavra chuva, o que nós podemos escrever que tem a palavra chuva? Pensam bem. Guarda-chuva? Manda-chuva? Palavra para. O que nós podemos fazer composto? O que tem no retrovisor ali do carro? Tem um para o quê? O que tem atrás do carro? Tem um para o quê? Vamos lá. Flor. Então, com flor, você já tem do outro lado ali o beija-flor. Mas nós temos também um alimento que vai flor, né? Couve, flor. Arco, essa é fácil, né? Quando um dia após uma chuva vem o sol e aparece o que lá? O arco-íris. Nós também falamos isso, parece o arco da velha, né? Tirando sarro. Então, são palavras que você vai complementar. Você sabia? Alguns substantivos compostos são ligados por hífen, sinal que pode ser empregado dentre outros casos, em nomes compostos. Maria mole, couve-flor, amor perfeito. Para separar as sílabas nas palavras, linguagem, pátria, ovelha. Alguns substantivos compostos não são ligados por hífen, como é o caso de passatempo, fotonovela. Em alguns substantivos são necessários ajustes ao julgar as duas palavras, como em planalto, é um composto de plano e mais alto. Vinagre, vinho e acre, né? Vinagre. Ali isso é vinho e agre, eles colocaram AC, acre, mas é agre. Eles deram estrangeirismo ali na palavra, né? Vinho, acre. Então, aí nós já estamos vendo agora os nomes compostos, separação das sílabas e a junção dessa composição. Vamos na página seguinte, falar ainda, né, da quarta capa do livro ali, pela qual Aurora e Aparecido. Os substantivos estão muito presentes em nossas vidas e exercem grande importância, já que são eles que dão nome a tudo o que existe. Já pensou se as pessoas não tivessem nomes? Comece a pensar como seria em sua casa e fora dela. Onde a quantidade de pessoas é maior, como seria? Pense também nas coisas. E se elas não tivessem nomes? Imagina, né? Se não tivéssemos nomes, quando a gente se reunir, vai chamar as pessoas de que forma? E os objetos? Leia o texto da quarta capa e circule os substantivos. Então, aqui agora nós vamos circular os substantivos próprios e os comuns e os abstratos. Vamos lá? Temos que fazer, né? Vamos aumentar aqui, ó. Existe é um verbo, uma é um artigo. A idade é o quê? A idade é um substantivo comum. Certa para amar. Então, amar seria um substantivo abstrato, né? Mas amar ali é verbo. Amo é abstrato, agora amar é verbo, então não é. As pessoas de cabelos brancos podem namorar. Então, qual que são os substantivos ali? Pessoa e cabelos. Será que os sentimentos se esfriam com a idade?
Então, o que nós temos ali de substantivo? Sentimentos e idade. A história de Aparecido e Aurora. Então, o que tem de substantivo? História, substantivo comum. Aparecido, Aurora, substantivos próprios. Traz muitas respostas a essas e outras perguntas. Então, o que nós temos de substantivos ali? Respostas e perguntas. Vamos para a próxima. Traz também delicadeza e perdão. Então, aí nós temos delicadeza e perdão, que são substantivos abstratos. Esperança, reinvenção e poesia também são substantivos. E o vestido florido de Aurora? Então, vestido substantivo e Aurora substantivo. Nos olhos apaixonados de Aparecido. Então, olhos, que é substantivo, e Aparecido. Bom, vamos para a questão, então. Deixa a prof diminuir para a gente ver a questão. Agora, copie o texto da quarta. Agora, copie o texto da quarta capa do livro, eliminando os substantivos que você circulou. Então, você vai copiar e tirar o substantivo. Vou fazer a primeira frase. A primeira frase está ali, normal. Existe uma idade certa para amar. Como é que vai ficar? Existe uma certa para amar. Não é isso? Porque eu vou tirar o substantivo idade. E aí por diante. Vamos fazendo com bastante cautela. Tá bem? Então, vamos lá. Próxima página. Então, essa questão aqui, ó, ela tem mais páginas, mais linhas na página seguinte, tá bom? Dá para escrever todas as frases ali, tirando os substantivos. Vamos agora na questão de baixo. O texto mantém o mesmo sentido do que está na quarta capa? Se você não tivesse lido o texto original, compreenderia o texto que escreveu os substantivos? Então, vocês vão ler o texto normal e vão ler o texto tirando os substantivos. Aí vocês vão dizer se teve sentido. Se para você que leu o texto original e depois leu o que você reescreveu, deu sentido? Você vai colocar aqui, tá? Próxima. Leia o trecho a seguir. Chinelo, vaso, descarga, pia, sabonete, água, escova, creme dental, água, espuma, creme de barbear. Pincel, espuma, gilete, água com cortina, sabonete, água fria, água quente, toalha, creme para cabelo, pente. Quem escreveu foi Ricardo Ramos, né? Da editora Contos, São Paulo, Globo. Questão. O que você compreendeu desse texto? Vai ser resposta também pessoal. Você teve frases ou você teve apenas as palavras soltas? Você já viu algum texto apenas com substantivo para exprimir uma mensagem curta? Já viu ou não? Né? Porque às vezes uma palavra já expressa o que você quer. Né? A gente diz assim, silêncio é uma frase. Socorro é uma outra frase. E dá para a gente entender o que nós queremos dizer, não dá? Então, pensem bem para responder a e a B. Ok? Então, agora, nós terminamos a nossa aula de língua portuguesa, tá bem? Até aqui, tem que ler, reler e usar a imaginação, tá? E vamos agora para a nossa aula de arte, continuar a leitura, né? A leitura e a compreensão do que nós estamos estudando sobre o teatro. Antes de ir para a arte, a prof fez uma pequena cópia ali desse texto, né, da primeira parte da nossa aula de Robinson Crusoe. Vocês leiam, tá? Eu vou colocar ele também fora do vídeo, para vocês terem uma imaginação de que foi que Isabelle estava contando. É apenas uma parte dessa história, tá? Quem se interessar pode pedir para os pais comprarem o livro, né? Para uma boa leitura.
Então aqui nós estamos em arte, nós paramos a metade da página 84, né? Vamos continuar fazendo a leitura. Nós terminamos a lista dos figurinos e agora vamos fazer a leitura, né, das partes dos autores, né, de algumas formações teatrais. Vamos lá? Hélio Oiticica, né? É o artista que se apropriou da redação do corpo com a roupa, enquanto obras de arte. O brasileiro Hélio Oiticica pensou essa associação como totalidade da obra. Então, vocês estão vendo, né, a descrição desse autor figurinista, né? Pintor também, porque nós estamos descrevendo, né, a obra que ele originou ali na pintura, tá bem? Então, leiam aquilo ali tudo, que ele vai falar da pintura, né, das experiências. Na página seguinte, ele ainda vai falar, né, dos objetos, e nós vamos entrar também na leitura de Roy Schentgen, tá? Que é um outro artista também americano. Vamos fazer uma leitura ali da parte dele. Então, são as obras, né, de que forma que ele desenhava aí. Então, vocês fazem a leitura também, é só uma leitura. Vamos seguir em diante. A exposição do museu, né, de Amsterdã, tá, com os tipos, né, com os tipos das obras, né, das pinturas, ó. Então, aqui vem Vicentino Van Gogh, né, e aqui nós já temos Holstein, né, que ele copiou e modernizou a pintura, né? Aqui é uma pintura antiga, né? Bem antiga. E aqui já é uma pintura copiada, mas originalizada nos dias de hoje, não é isso? Que coloca-se ali, né? As mudanças que ele oficializou. Então, façam a leitura. Na próxima página, continuamos também, né? Com as pinturas dele. Depois nós temos logo embaixo as imagens, né? Maquiagem inspirada no estilo de Holstein, né? Como cenário, figurino. Então, tudo isso eles fazem em forma de cenários, né? Para a produção das peças teatrais. Na página 38, vocês vão criar agora. Vamos criar um croquis. Utilize o espaço a seguir. Você deverá escolher uma personagem animal para criar o seu figurino. E essa personagem que você irá escolher será interpretada por uma pessoa. Então, a sua função será criar uma roupa para caracterizar esse ator, essa atriz. Coloque na linha abaixo o nome da personagem escolhida. E no espaço indicado, solte a imaginação. Então, vocês vão fazer um croquis, um desenho. Esquematizar um desenho, né, do personagem, né, para criar o seu figurino. Então, vocês vão fazer um desenho ali, um estilo, né, de uma roupa e vão colocar nessa parte aqui, ó. Vão desenhar aqui. Ai, professora, socorro. Não precisa ter medo. O desenho é seu. Você vai fazer a parte originária aqui. Então, você pode pôr aqui a pessoa, fazer o figurininho, a roupa, né? Você que vai desenhar, certo? Imagine e desenhe. Na próxima página, agora a mesma personagem criada no exercício anterior irá receber uma maquiagem no rosto para ficar completa. Crie a maquiagem dessa personagem sobre o rosto a seguir. Então, né, vocês vão fazer uma maquiagem nessa imagem, certo? 3. Com seus colegas, nós não estamos em sala de aula, né? Então, não tem como nós fazermos, tá bem? Que vai mostrar, vai apreciar um do outro. Vamos para a próxima. Criando arte. Então, conforme apresentado anteriormente, quando artistas realizam uma apresentação teatral, eles precisam levar em consideração vários componentes que integram a peça, que são os elementos básicos. Vamos praticar utilizando alguns desses elementos.
O desafio será para toda a turma. Vocês deverão criar e montar uma apresentação teatral inspirada em alguma história. Como nós não estamos em sala de aula, então nós não vamos, infelizmente, criar esse cenário todo aqui, do grupo 1, 2, 3, 4 e 5, mas façam a leitura. E vamos chegar no final da nossa unidade, o que nós aprendemos, o que eu aprendi. Então, vocês viram ali o cenário, a primeira parte é um cenário, né? Os elementos básicos para uma apresentação teatral são cenários, figurino, maquiagem e iluminação. As linguagens artísticas utilizam os elementos básicos de formas diferentes. Os recursos digitais, presentes principalmente no cinema, são usados para criar efeitos especiais em personagens e em cenário onde as cenas ocorrem. Nas artes visuais, os figurinos podem ser usados de um modo performático. As roupas podem compor obras de arte em movimento. Então, tudo é modernidade, né? Obras de arte em movimento tem que ser pela tecnologia. Então, aqui nós estamos encerrando o nosso capítulo, a nossa unidade, né? Pela qual nós vimos o que é necessário, né? Para se ter um teatro, para ter uma apresentação teatral. Então, os elementos básicos, né? São tudo isso que nós já estudamos. Tá bem? É interessante a leitura, né? Já que nós não participamos, nós não somos artistas, é muito interessante que a gente sonhe, visualize toda essa leitura aí com muito amor. Que nem os menininhos lá da língua portuguesa, né? Que estavam fissurados na leitura. Então, leiam. Ah, mas não tem atividade. Não tem atividade, mas tem o conhecimento, é leitura. Se não entendeu na primeira leitura, lê 2, 3 vezes. Tá bem? Então, a prof vai passar o texto também lá embaixo da página, depois, que ficou no vídeo, às vezes é ruim para vocês lerem. E estamos aqui encerrando a nossa aula do dia 13, terça-feira. Beijo no coração e até amanhã.